Vamos esperar o Fernando entrar, estamos chegando. Boa noite para quem está chegando. Fernando está chegando com a gente. Olá, boa noite. Boa noite, está me ouvindo bem? Estou sim. Todo mundo está ouvindo bem? A imagem está legal, pessoal? Bem-vindo a todos, boa noite. Boa noite para todos. Então, eu quero dar as boas-vindas ao meu convidado da noite. Para quem não conhece, é o Fernando Barbosa, meu esposo, meu sócio, e é quem cuida das nossas finanças, tanto quanto família, quanto escola, quanto empresa. Então, hoje, nós temos uma noite especial aí, onde vamos bater um papo para ver como é que funciona estar administrando família, negócio, durante a pandemia. Então, mais uma vez, boa noite a todos que chegaram, que estão nos prestigiando nessa noite. E se vocês repararam, o Fernando ele vive, na verdade, um triângulo amoroso das finanças, né? Não sei se eu posso falar assim, né? Então, é o que acontece, né? A vida do cotidiano, mas é o que tem para o momento, né? Pois é, e nesse triângulo amoroso do Fernando, ele tem ali a questão de finanças de uma empresa, né? A gente administra a escola Cels, temos a questão financeira das famílias, que são os nossos clientes, que é quem não nos mantém, né? E tem também as despesas familiares, né? Do Fernando, minha, e de 2 filhos. Então, agora eu queria te pedir, Fernando, para a gente. Vamos abrir esse triângulo para todo mundo. Então, eu queria que você escolhesse uma dos lados do triângulo para começar a dizer para a gente o que você sente nesse contexto. Olha, nesse contexto, todos eles ficaram mais difíceis, né? Talvez um mais do que o outro, mas o contexto que a gente está vivendo, que é reflexo, né, da pandemia que a gente teve e ainda está vivendo, e a gente como escola que estamos sujeitos, né, e fomos submetidos a um decreto estadual e que não é realidade só do nosso estado, né, vários estados tiveram, uns mais diferentes dos outros, mas no geral todos tiveram. Posso dizer que com certeza, né, a gente nunca viveu nada parecido. A empresa sempre tem uma dificuldade ou outra, um problema ou outro para resolver, mas não dessa magnitude. Então é até difícil de falar qual que é pior, qual desse triângulo, né, que a gente usou aí como exemplo, né? É difícil de falar qual que é melhor ou qual que é pior, ou qual que é mais fácil de lidar ou mais difícil. A gente como escola é uma empresa, a gente tem que honrar, né, com as nossas contas, nossos compromissos, nossos fornecedores, nossos funcionários, e isso tudo demanda, né, claro, é economia, né, é o giro de capital, é o giro de dinheiro mesmo. Então é difícil, né, nesse momento que a gente está passando, onde a gente não consegue, por decreto, prestar os nossos serviços e mesmo assim ainda manter a valorização do mesmo. E aí a aderência das famílias, né? A gente, dentro da nossa escola, a gente não trata como clientes, né? A gente trata como famílias, como parte da nossa família. E aí engajá-los, né? Em manter essa prestação do serviço, mesmo que seja remota, e também financeira. Por quê? Porque, de um lado, existe os pais. Caso alguém queira fazer um comentário ou fazer uma pergunta. Teve problema de conexão? Voltou. Estava meio problemático aqui. Bem-vindo a todos aí que estão chegando. Está chegando bastante gente, legal. Tá, Fernando, diz para mim uma coisa assim, ó, quando nós falamos num triângulo amoroso, a gente envolve bastante pessoas, né? E aí, quando a gente fala em dinheiro e em pessoas, a gente fala em dois
vamos dizer que são dois extremos onde a dificuldade acaba sendo maior. Então, eu queria que você contasse um pouco, como diretor financeiro do CELS, qual foi a postura da direção financeira diante da pandemia para ajudar as famílias. Primeiro, eu queria falar das famílias clientes, que a gente tem também as famílias dos colaboradores, né? Então, eu queria te ouvir assim, no sentido dos nossos clientes. Como é que foi essa tomada de decisão? Na verdade, não existiu uma única, né, tomada de decisão, né? Isso foi ao longo do tempo, né, dessa pandemia, dos decretos, né, que até os próprios decretos foram mudando ao longo do tempo. Então, nós tivemos que nos adaptar e reagir de acordo às informações que tínhamos naquele momento. Então, inicialmente, existia-se lá um decreto que era de 30 dias. Então, a gente, no primeiro momento, ficamos assustados com tudo, claro, tanto quanto a doença, né, que pegou todo mundo aí, vamos dizer, desprevenido, mas também com o que fazer, né? Então, no primeiro momento, a gente ficou sem reação. Os 2 primeiros dias, a gente, tá, e aí, fechamos, e agora? O que vamos fazer? Assustado? Vamos ficar fechado? Então, os primeiros dias a gente ficou falando, até que a gente falou, não, peraí, a gente vai ficar 30 dias fechado, né? Então, naquele primeiro momento já era um absurdo, né? Pensando em empresa fechada, né? Desconsiderando toda a questão da saúde. Nossa, vamos ficar 30 dias fechado, e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos fazer com nossas funcionárias? Vamos deixá-las em casa? Vamos mandar embora? Não pode, não é isso que a gente fez, não é isso que a gente preza, o que a gente procura. Temos que arrumar alguma solução. E aí, como a gente fala de família e tantos clientes, né? Olha, a gente tem que procurar um meio termo que fica bom para todo mundo e sempre buscando também, e até nos nossos comunicados, buscar empatia mútua, né? Porque, de um lado, existe, claro, os nossos clientes, e com certeza tem um número maior de famílias do que a gente tem de funcionários, mas a gente procurou, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? Bem, eu tenho um contrato com vários clientes. Nesse contrato, eu fiz um planejamento anual. Então, eu não posso simplesmente romper um contrato ou pensar, olha, se eu tenho esse contrato para cumprir, o que eu preciso? É o que eu já tinha hoje. Então, o que eu já tinha hoje de recursos, né, tanto de pessoal quanto de estrutura, eu tenho que manter, porque eu tenho que continuar prestando esse serviço até o final do ano, naquele primeiro momento, 30 dias. Então, temos que preservar todo mundo, vamos preservar os funcionários e vamos manter nossos contratos, honrar o que a gente acordou e assinou dias atrás, ou meses atrás, né? Que era, a gente estava praticamente começando o ano. Então, ali a gente teve algumas atitudes de, ficar do jeito que está, não dá. Então, o que a gente pode fazer? Vamos antecipar férias, vamos usar um pouco de banco de horas, aí demos 10 dias de férias, demos 20 dias de férias, até que acabou as férias, né? E aí nisso o decreto também mudou. Então a gente, como eu comentei, né? A gente foi ao longo do tempo construindo o que acontece hoje, né? Então a gente não teve uma receitinha de bolo do que fazer, né? Então nós fomos construindo isso ao longo dos dias, né? E aí sempre pautado, né? Em a preservação e manter, buscando sempre manter os dois lados desse triângulo e a gente aqui como ponta, né, desse triângulo, né? Mas não é fácil, não está sendo fácil, vamos dizer assim, né? A Marlova comentou ali, ó, quando há um planejamento anual, ocorre uma adversidade do tamanho como se fosse essa pandemia. A tomada de decisão rápida é importante para a saúde financeira da empresa. Isso aí é importante a Marlova comentar sobre isso. E a gente, né, como escola, a gente acaba acompanhando outras escolas também, porque a gente também nos comunicamos, né? Existe, vamos dizer assim, uma cooperação entre as escolas nesse momento. E realmente o que a gente percebe é informação, né? Então, tipo, o primeiro momento, poxa, parou, e agora? Vamos analisar, vamos ver as oportunidades, as opções, né? Nem oportunidades, as opções que temos. Quanto custa ficar fechado? Até para, como você colocou e me perguntou, eu acabei desviando e não respondendo. O que a gente tomou em relação aos pais, né? Naquele primeiro momento,
Até uma colega nossa comenta, né? Nesse momento, todo mundo, até então, a educação acabava sendo, vamos dizer assim, não tão importante, não é importante, mas não tão cuidada pelas pessoas, né? Sempre terceirizava essa questão da educação, a educação é escola e tal. E aí, durante a pandemia, a gente percebeu que todo mundo virou especialista em escola, em educação, todo mundo tem uma receitinha. Aí é um vereador querendo dar um desconto, sabe-se lá de onde, ele tirou aquele número. Aí a gente tem que responder ao Ministério Público, dando a todos os nossos números, por que, que a gente está fazendo aquilo. Aí vem o PROCON com algumas recomendações. Então, até então, a educação era totalmente deixada de lado e, do nada, todo mundo virou expert, todo mundo querendo. Mas a gente, na nossa postura, independente de Ministério Público, de PROCON, de vereador, de outras leis que regem, a gente procurou ser sensato, né, e procurar justamente esse equilíbrio. Então, como o Marlon comentou, de buscar esse número e reagir rápido, eu acho que foi importante para a gente conhecer quais são os nossos números e quanto a gente pode ceder ou quanto a gente não pode ceder para que fique... que a gente constrói, não é clientes, né? A gente constrói parcerias. E a parceria, se não for bom para os dois lados, não é uma parceria. Então, a gente pensa assim. Então, a gente fala, opa, quanto custa ficar fechado? Né? Qual é o meu custo mínimo? Nesse momento, eu tenho que abrir mão dos meus lucros, porque é uma pandemia, né? Não é um momento de pensar em lucros, é pensar em sobrevivência, vamos dizer assim. E ali a gente teve algumas posturas com os nossos clientes, os pais e alunos, buscando os descontos graduais, descontos específicos. Então, a gente construiu-se ou revisitou as nossas tabelas de custos. E aí bagunçou-se tudo, né? Porque você tem um planejamento, que é férias, 13º e outros gastos, que você faz um planejamento para pagar no final do ano. E, de repente, não. A opção que você tem é adiantar. Você tem que pagar agora, né? Então, você tem que, para manter a saúde ou manter os funcionários, você tem que antecipar tudo isso. Então, isso são coisas que não estavam no planejamento, mas a gente se esforçou e conseguimos fazer assim, entendemos que foi melhor para todo mundo, né? Acredito que estamos, né? Estamos no caminho, estamos aprendendo muito. Eu acho que é uma oportunidade, assim, às vezes a gente brinca que os que sobreviverem estarão com uma resistência maior, né? Ele fala, Vamos dizer vai assim. engrossar o couro, né? Vai ficar, acho que sairemos bem mais fortes do que entramos nesse problema. Com certeza. Agora eu queria trabalhar um outro lado da pirâmide, né? Hoje diretamente são 12, indiretamente são 15 colaboradores. Então, essa parede da pirâmide, quando a gente entra nela e a gente coloca assim, são 15, só que são 15 mais as famílias deles, Sim, sim. né? E onde a gente até acaba, como nós somos muito famílias, nós acabamos nos amparando uns aos outros. Então, a gente sabe a realidade da nossa equipe, a gente trabalha junto com a nossa equipe. Então, agora eu queria que você falasse um pouquinho na questão assim de postura quanto administrador financeiro de uma equipe, onde, como você colocou ali, temos o 13º, as férias. Então, quer dizer, é um planejamento que ele é lá atrás, ele é projetado para o ano todo. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho, quando a tomada de decisão foi não demitir ninguém, mesmo sendo uma escola de porte pequeno, aderir a algumas questões que o governo nos proporcionou, mesmo tendo consciência de que isso te amarraria, né, para frente, porque não sabíamos quanto tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí para nós. Então, tudo isso foi bem discutido e acho que foi bem pautado nessa questão da preservação, né, da equipe, porque até então estávamos funcionando muito bem, a equipe está formada, está caminhando,
Você tem um papel fundamental nessa coordenação pedagógica da escola e a gente está funcionando a equipe, não tem o porquê, né? E naquele primeiro momento, vamos sair dessa juntos, entramos juntos, vamos sair juntos. E como eu comentei, a gente tem contrato anual, então não adianta eu desfazer de uma equipe para preservar, vamos dizer assim, caixa e depois eu ter que recontratar, sabe? Não fez sentido para aquele momento. Então a gente falou, vamos entrar juntos e vamos sair juntos dessa. E aí, como você comentou, os decretos ou as medidas provisórias, na verdade, que eu falei a palavra errada, foram fundamentais. Eu acho que nesse ponto, independente da ideologia, ou partidária, ou política, eu acho que a equipe econômica fez muito bem, né? E eu acho que tem acertado até o momento, tem todos os problemas que o governo tem, mas eu estou dizendo da equipe econômica em relação a essa ajuda às pequenas e microempresas, e é onde nós nos aderimos. Como eu falei, a gente foi montando, né? Essas coisas não tinha uma receita de bolo, né? Ninguém sabia de pandemia. Então, no primeiro momento, a gente usou os recursos próprios. O que é que nós temos? Vamos dar férias. Aí lá nós demos 10 dias. Não vai voltar. Então, tem que dar mais férias. Mas agora acabou, ninguém tem mais férias. A escola fecha no final do ano, todo mundo tinha tirado férias em dezembro. Olha, não, vamos antecipar. E a gente vai ter que repor a aula, não vai ter férias esse ano, 2020, acabou, ninguém vai sair de férias em dezembro. Vamos antecipar, ok, é algo que a gente tem. Mas não tem dinheiro. Vamos arrumar dinheiro, vamos pagar o pessoal, porque está acontecendo o problema e, vamos dizer, a responsabilidade é nossa, né? Nós, como empresas, temos essa responsabilidade. Se você toma a postura de adiantar, você tem que adiantar e tem que honrar. Até que, acabou as férias, e agora? Aí saiu a medida provisória de poder fazer a suspensão e dar também a redução salarial. Bem, a gente pensou, o que a gente pode fazer? Porque a gente precisa preservar o lado das funcionárias, mas a gente também precisa atender os pais que também estão, as empresas deles também estão aderindo à suspensão, também estão aderindo a decreto de redução. Eles também vão ter redução salarial e não vão conseguir nos pagar. E agora, como é que a gente resolve essa equação, né? Você tem um problema, né? Você vai diminuir sua receita, mas você também está diminuindo, tem que diminuir, né? Suas obrigações, seu pagamento. Então, ou um para o outro, né? Como é que eu consigo reduzir a mensalidade para o pai, que ele vai me pedir, eu já sei que ele vai pedir, já está me pedindo, e a gente reconhece, porque a educação à distância, né? O ensino à distância, ok, tem funcionado muito bem, nós também fomos nos adaptando nesse ponto, buscando tecnologias, buscando recursos, mas a gente sabe que a gente, como escola infantil, existe também o lado do cuidado, né? Da creche, e isso não dá para se fazer à distância. Então, a gente reconhece, a gente não está prestando o nosso serviço na plenitude, então não tem nem condições de cobrar integralmente dos pais. Então, vamos resolver isso. E aí, assim, a medida provisória do governo, acho que ajudou demais. Sem ela, com certeza, a gente não estaria no momento, de repente, que a gente está passando agora, porque com isso desonerou a nossa folha, que é o principal gasto que a gente tem, né? Então, a gente olha, sei lá, disparadamente mão de obra, né? Até porque é um serviço que a gente presta, a gente não vende um produto, né? A gente vende serviço. E aí, com isso, a gente conseguiu desonerar a nossa folha, agora vamos retribuir isso para os pais, para poder mantê-lo e conseguir passar dessa pandemia juntos, né? E aí você ficou com toda a carga, inclusive, né? Naquele momento. Eu fiz um papel necessário, né? Às vezes, quando a gente fala em coordenação pedagógica, em gestão financeira, envolve para além da sala da gente, para além do trabalho da gente, né? Então, eu penso assim, naquele momento, a coordenação pedagógica, ela significava conseguir manter a escola de pé para que pudéssemos continuar navegando, né? E eu acredito que isso só foi possível diante de um planejamento bem feito, porque o fato de você ser cauteloso,
ter princípios, ter um planejamento, isso traz, querendo ou não, uma certa segurança para a empresa, né? A gente, às vezes, no convívio diário nosso com um grupo de donos de escola, a gente sente isso na pele, né, Fernanda? De ouvir elas falarem assim, ó, ah, mas eu não pensei no alvará, eu não pensei no 13º. E às vezes são coisas que passam despercebidas quando nós, gestores da educação, estamos à frente também da finança. Porque o que acontece? Quando a gente fala em planejamento pedagógico, a gente pensa em tudo que a criança precisa aprender, em tudo que a gente precisa trabalhar, né? Essa troca com eles. Agora, quando a gente pensa no financeiro, se não tiver uma visão clara e uma visão planejada do que vai ser feito, com certeza eu estaria numa outra situação se o meu financeiro não fosse da qualidade que ele tem sido. Então, isso também nos favorece, porque acaba trazendo um certo conforto, né? A gente sabe onde a gente está pisando, vamos dizer assim. Isso é muito bom. Acho que tudo busca sobre informação, né? Você ter o dado e olhar para trás, né? Tipo, a gente não está no nosso primeiro ano, né? Então, vamos dizer, a gente já está experiente nesse mercado, né? A nossa escola já vai para 15 anos, 16 anos que a gente está funcionando. Então, a gente já sabe daqueles custos e são custos, normalmente, são custos recorrentes, né? Então, a gente faz uma planilha de custos e tem que revisitá-la, né? Então, e aí, de novo, né? Até com frequência ultimamente, porque está todo mundo agora querendo entender de escolas, entender de educação, então você tem que ficar contando e explicando do seu negócio e abrindo números do seu negócio para todo mundo. E aí é até estranho, sabe? A gente falou aí de ações, né, do governo federal para ajudar, mas a gente não viu esse mesmo reflexo, por exemplo, no governo municipal. Durante a pandemia, a gente teve que pagar IPTU. IPTU é uma taxa anual, entendeu? Então, teve que pagar IPTU, teve que pagar taxa de alvará, teve que pagar taxa de bombeiro, teve que pagar, sei lá, seguro e outras coisas, e que para os pais até é difícil de você explicar para eles, né? Então, a gente tenta ser transparente, todos os nossos comunicados, a gente abriu esses dados e falou, explicou, olha, eu tive que adiantar 13º, eu tive que pagar férias, eu tive que pagar o alvará, eu tive que pagar IPTU, isso são custos que são anuais e que são diluídos ao longo do ano. Né? Então, é complicado, né, de você gerenciar e repassar isso e outros entenderem, né? Até aí vem gente querendo te forçar a dar um desconto, sendo que, tá, de onde é que você tirou esse número? Baseado em quê que você definiu que eu tenho que dar um desconto de tanto? Ah, porque eles estão falando isso. Não, eu estou dando desconto baseado nos custos. Para se manter uma empresa aberta e cobrando os custos, eu estou te cobrando os custos. E meus custos são... Ah, mas você não está tendo gasto de água e luz. Gente, água e luz é R$ 100, né? Isso é irrisório se você colocar, diluir, assim. Ah, mas você não está tendo de alimentação. Sim, ok, não estou tendo. Não estou comprando o arroz, o feijão, a carne, o alimento para o filho, não. Mas alguém tem que preparar esse alimento. Eu tenho que pagar o salário da cozinheira, eu tenho que pagar o salário da auxiliar de limpeza, entendeu? Eu tenho que pagar outras despesas, eu tenho que pagar o vará, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo outro. E isso tudo se manteve. Então, é irrisório o custo da alimentação, né? Claro, existe um desconto, sim, a gente repassou. Mas aí é complicado você explicar que aquilo foi o que você conseguiu reduzir, né? Sim, sim, até porque o preço da alimentação por dia não é um espeto corrido. Ah, pois é, então, ainda mais crianças, né? A gente sabe, crianças acabam comendo pouco também, não é igual a gente que vai no self-service e enche o prato, e não é assim, né? Então... E é engraçado quando a gente fala em alimentação, que dá o sentido assim, como se a gente estivesse almoçando no restaurante, né? Isso, é bem Só isso que aí. nós vendemos educação.
Então, nós Uhum. temos ganho na comida. É importante também, tipo assim, a gente até teve uma postura, né, de tudo que era, vamos dizer assim, não é essencial, não é o nosso corriqueiro, tudo que era extras, né, que a gente chama de extras classes, foi inclusive um dos primeiros cortes que nós fizemos. Não, isso é extra, né, não faz sentido, não está tendo, a gente não está prestando esse serviço mesmo. Vamos cortar dos pais até para eles poderem entenderem, né? Olha, isso é um extra e você não está tendo esse serviço, é um extra. Com os nossos fornecedores, os prestadores de serviço, a gente resolveu de outra forma, né? Apagamos um tempo, até tipo, demos um aviso para eles prévio, né? Mas aconteceu. Mas é complicado isso do da diferença, né? É difícil de mensurar, né? Fernanda, eu vou pedir a sua ajuda, porque eu não consigo ver os comentários. Se tiver algum comentário ou alguma pergunta, você me avisa, por favor? A Kellen fez um comentário, depende da criança. Eu não entendi, talvez ela esteja falando que come como adulto, talvez. Pode ser. O que ela Mas colocou? ela fez um comentário, depende da criança, né? Então, não sei, talvez tenha Ah, sido gostaria de citar. provavelmente a quantidade que se come. Sim, depende da criança. Nós temos uns bem bons de boca, que Ah, a ok. gente costuma rir. Gente, se alguém quiser fazer pergunta, pode ficar bem à vontade. Fernanda, agora eu vou entrar na outra parede do triângulo. Talvez eu vou chamar de base, tá? Vamos tratar como se fosse aqui família, né? As famílias, nossos clientes, aqui os nossos colaboradores e seus familiares, e como se nós estivéssemos aqui como base. Então, agora chegou a hora de você tirar a parte de administrador financeiro de uma empresa e contar para a gente como é que é a administração financeira de uma família em pandemia. Né? Para quem não sabe, nós temos 2 filhos, os 2 em fase escolar, os 2 em escola particular. Então, eu queria que você contasse para a gente. Mudou muito a rotina? Trocou muita coisa? Você ganhou desconto? Como é que foi? Olha, mudou-se tudo, né? Completamente, né? Porque nós estando nessa base, né, ou nessa outra ponta do triângulo, a gente também sofreu, assim como as outras duas partes, né? Tá todo mundo numa pandemia. Então, nós, como família ou como proprietários da escola, também sofremos. Uma vez que a gente repassou só custos, a gente deixou de ter nosso lucro. Então, imediatamente, nossos rendimentos também se reduzem, né? Então, a gente não tem mais o mesmo rendimento que tínhamos antes. Mas os gastos, assim como Você também, enquanto trabalhador, também teve redução, isso né? a gente não fez essa introdução, mas eu também, além da escola, eu tenho um outro trabalho em CLT que também tive redução salarial, de carga de trabalho, então isso também reduziu. Só que em casa, acredito que muitos também passaram pela mesma coisa, de certa forma aumentou, porque agora você tem todo mundo dentro de casa, então você tem que ter alimentação para todo mundo, então aquele mercado que era tanto agora já não é mais aquele tanto, a energia da sua casa que era tanto já não é mais aquele tanto, né? Porque você aumentou, então é uma balança que é complicado. E aí você citou as escolas das nossas crianças, né? A gente, né, até por ser donos de escola, né, a gente entende e visualiza a educação de uma forma diferente também. Eu tive desconto, tivemos descontos dos dois, mas foram os descontos que as escolas ofereceram, porque também fizeram os cálculos dela e também possivelmente tiveram as reduções de custos dela. Ela ofereceu, mandou o boleto diferenciado para a gente, assim como a gente mandou para os nossos pais, né? E aí teve sim desconto. Não foi a mesma proporção que de repente nós demos para os nossos, mas tivemos descontos e reduziu-se de certa forma, né? Mas é totalmente diferente, né? Estar com os dois em casa, aí água, luz,
internet tem que estar sempre funcionando, né? Não pode parar a internet de jeito nenhum. E alimentação sempre, toda hora querem comer, precisam de alguma coisa, então é complicado. A Marlova até fez um comentário aqui, é o verdadeiro efeito dominó. Isso é totalmente verdade, Marlova. E a gente até recorda de, tipo assim, às vezes as pessoas não entendem sobre isso, né? Sobre a economia, né? Eu também não estou aqui para julgar ninguém, mas às vezes as pessoas têm aquela primeira situação de se prender, né, ao preservar o seu, eu quero resolver o meu problema, e aí, sei lá, quero tirar a criança da escola, não quero pagar, não quero ter desconto, eu quero isso, quero aquilo, mas aí ela esquece da cadeia, ela esquece que de repente, olha, eu vou tirar da escola, a escola vai deixar de gerar um faturamento, vai deixar de pagar um imposto, vai gerar uma nota que vai pagar um imposto, que vai para a prefeitura, que a prefeitura vai gerar um serviço, e eu sou dependente daquela renda da prefeitura. Sabe? Então as pessoas às vezes não percebem. Então a gente, na nossa postura, foi, olha, vamos manter todo mundo para que todo mundo consiga ter os seus rendimentos ou partes dele. E assim, aí vem essa campanha Ajude o Pequeno, quem está próximo e tal, e justamente nessa pegada, né, que a gente consiga fazer, gerar a economia e não deixar esse efeito dominó bater em todo mundo, né? Temos alguns comentários aqui, deixa eu falar. Lê, por favor, eu não sei por quê. Gente, eu acho que eu tenho o dedo nervoso Você e tem que aí eu girar. clico em algum lugar errado Você e tem que daí eu não rolar. consigo. Lê aí pra gente. A Pamela Souza Fraga, a psicóloga que participou com você, né? Considerando que a família está em tempo integral ou maior em casa, como fazer para o aumento de consumo? Comida, lanches e possíveis vontades da criança não quebrar a família. Olha, a gente teve a postura, né? Eu sei que a sua criança, Pamela, é menor do que a nossa, mas é fazê-la entender a situação que está acontecendo, né? Deixá-los a par. Olha, estamos em casa, mas não é de férias, né? Isso é outra coisa, né? Às vezes as pessoas confundiam a pandemia com férias e achou que estava em casa, estava tudo muito bem, estou fazendo nada, estou recebendo meu salário, ou minha suspensão, minha redução, e para mim está confortável, vou ficar aqui numa boa. E assim nós fizemos com as nossas crianças, né? Tipo, olha, claro, elas estão entender que aquilo aconteceu, e aí, pai, por que você não foi trabalhar hoje? Né? Teve situação, por que você está em casa hoje? Porque o pai teve redução, filho, o pai não está trabalhando, o pai não está de férias? Não, o pai não está trabalhando, o pai não vai receber esse dia que o pai está ficando em casa. Então, tipo, tem menos dinheiro, menos rendimento, então vamos viver uma situação de pandemia, né? Vamos viver uma situação de decreto, uma situação de redução. Assim foi a nossa postura. De novo, né? A mesma transparência que a gente tem nas pessoas físicas, né? E tivemos na pessoa jurídica também. Acho que uma coisa não pode estar diferente da outra. A Rosana falou que o gás dura menos, com certeza, né? Vai cozinhar todo dia, né? Então é o mercado, é o gás, é a energia, tudo sobe. Agora a gente anda vendo o gás acabar, Rosana. A Gilne Barros, saudade de vocês, está difícil, mas vai passar. É isso aí, temos certeza que logo as coisas passam e vamos sair maiores e melhores ainda. Ai, com certeza. Essa questão, assim, uma coisa que me chamou a atenção quando a Pan, até aproveito para mandar um beijo para ela, quando ela colocou, né, da gente fazer a criança entender. Então, assim, eu vejo nos grupos onde as pessoas discutem muito a questão de despesa, de gastos, e aí eu estava lendo uma reportagem onde dizia que o iFood nunca ganhou tanto dinheiro. Uhum. E aí as escolas, no grupo de escolas que a gente tem, a gente estava comentando em cima disso, que então não é ninguém de escola, porque nós não estávamos aderindo ao iFood, né? E as pessoas às vezes acabam, eu acho que você pode falar isso para a gente, eu acho que é necessário a pessoa, sim, fazer conta se vale mais a pena ela comprar comida ou se vale mais a pena ela fazer.
É Você até um não acha? com certeza, é até um contrassenso, né? Porque antes da pandemia, numa vida normal, vamos dizer assim, você não comia pizza todo dia, você não pedia um lanche todo dia, você não comia sushi todo dia, né? Então, é até um contrassenso, né? Ah, tá porque tá em casa? Ah, tudo bem, talvez a pessoa não tenha destreza de cozinhar, ou tá tão acostumada a ir para um self-service do que comprar, mas é uns contrassensos que a gente vê, né? Ah, agora está todo mundo no iFood. Ah, tudo bem, porque às vezes está trabalhando em home office, né? Antigamente, isso é as mudanças que a vida vai nos trazer, né? Antigamente, você está na sua empresa, você sai para almoçar meio-dia, sua comida está pronta, né? Então teve alguém lá fazendo aquela comida para você e te deixando ali pronta no self-service para você se alimentar. Agora, você estando em casa, você não tem essa pessoa, né? Então, talvez seja por isso que o iFood bombou, vamos dizer assim, né? Mas Mas eu é acho que é uma complicado. conta que as pessoas precisam fazer, né, Fernando? Sim, olha, a Pan fez um comentário aqui de novo. Ah, Não é o meu caso, mas observo que algumas famílias têm se empolgado com as compras online. Fernando, você como gestor financeiro, independente da pandemia, qual o risco a longo prazo? Olha, Pan, vamos primeiro ali falar do online, né? Online, acho que a pessoa ficou, eu até cito, né? Bom para gente, né? Que hoje a gente está no século XXI, com internet, com celular, 4G, daqui a pouco chegando 5G. Eu fico imaginando a gripe viária, né, que teve em 1920, né, 100 anos atrás, como foi, né? Hoje a gente tem informação. Hoje a gente ficou muito assustado com os números, porque a gente tem comunicação, a gente tem informação. Então, talvez se a gente não tivesse, estaríamos morrendo nem sabendo do que a gente estaria morrendo, né? E aí o online acho que vem nisso, né? A facilidade de estar o dia inteiro ocioso, com o celular na mão, você começa a olhar tudo quanto é coisa. iFood, Mercado Livre, Magazine Luiza, tudo quanto é empresas, né, de venda online. Então a pessoa, e é do ser humano o consumo, né? Então ela acaba, estou precisando disso, estou precisando daquilo, acaba comprando, e aí entra o perigo, né? Porque comprar online significa cartão de crédito, né? Não que eu seja contra, pelo contrário, eu uso tudo. Se puder, até o pãozinho na padaria eu vou comprar com meu cartão de crédito, mas pensando que em ganhar milhas, né? Não é em deixar de pagar, porque a conta vai chegar uma hora, mas é de novo no financeiro. Vou ganhar milhas, essas milhas vai me gerar desconto e é um retorno que eu vou ter. Se eu pagar no débito, paguei, né? Além do prazo também que a gente ganha para pagar. Agora, a longo prazo, é difícil de falar. A gente tende a ser positivo, né? Eu sempre penso do lado positivo, mas a gente sabe que não vai ser fácil. E a gente diz que, como diz outro dia, eu vi ontem um post da minha irmã, 2020 resumiu em janeiro, fevereiro, pandemia e dezembro. Eu falei, olha, é perigoso o dezembro ser trocado por 2021. Tipo, sabe, pandemia 2021. Porque as consequências estão aí, né? A gente é complicado de falar a longo prazo. Eu diria que a gente vai custar, vamos sair, mas não vai ser muito fácil de sair, enquanto, pelo menos, né? Eu penso que pelo menos até a gente conseguir um medicamento. Essa é a minha visão. Um medicamento ou uma vacina. Quando aí sim tivermos, a gente vai ter toda a segurança para voltar à economia toda aquecida, como éramos antes, talvez até mais, porque vai ter aquele consumo reprimido, e aí as coisas tendem a melhorar totalmente. Assim eu penso, né? Vamos ver aqui se tem mais saudade da rotina, né? A Carolina colocou, é a nossa colaboradora também. um beijo para todo mundo que está com a gente. A Gente, Lid, olha, fica a dica, hein? Hashtag a conta chega. Então, então, cuidem, cuidem, porque assim, ó, é um perigo. Quando a gente gasta, o Fernando colocou ali a questão do cartão de crédito. Eu sou uma pessoa que cuido muito com gasto de cartão de crédito. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de somar, né? A é, gente tem o hábito só de... Você não coloca vezes quanto que está vindo, você coloca, é R$ 20.
mas é R$ 20 hoje, mais Isso. 30 amanhã e a conta não vai fechar, né? Eu acho que isso aí volta naquela primeira discussão que a gente falou, né? Do ter o controle, de ter a informação, né? Eu falei que eu gasto muito no cartão de crédito, muito que eu quero dizer, eu uso muito, não é? Não quer dizer que eu gaste muito em termos monetários, mas a questão é o controle. Eu gasto, mas eu tomo nota. É o Sabe, planejamento, né? eu sou chato. Eu sei quanto vai vir minha fatura mês que vem, eu sei quanto vai vir minha fatura de dezembro. Porque, como a Lívia colocou, é meu parcelamento. Então, aquilo que eu comprei em 5 vezes, em 10 vezes, em 12 vezes, se eu abrir meu sistema, eu vou saber, opa, eu já estou devendo X reais lá em dezembro, porque eu parcelei. Ah, mas por que você parcelou? Porque era sem juros. Não ia ter nenhum. Entendeu? Pagar à vista ou pagar parcelado, ok, mas porque eu tenho um controle. Então, se alguém até precisar depois de alguma ajuda ou como fazer, ferramentas, posso também ajudá-los, mas de novo, né? É ter controle e ter informação. Não é sair gastando, achar, não, R$ 20 cabe no meu orçamento. Ah, mas mais uma parcelinha de 50 não vai fazer falta. Ah, mas aí amanhã ela compra outra de 30. Mas aí ela esqueceu que daqui 3 meses, já que ela fez 3 parcelamentos de 10 vezes, vai vir a 100. Não é nem 20, nem 30, nem 50. Vai vir a 100. Aí não quer se dar conta, meu Deus, R$ 100 não cabe no meu orçamento. Então é complicado. Tem que ficar Legal, esperto. legal te ouvir. Vamos ver a Tá, linha aqui. pessoal, a gente já tem mais comentário? Tem, vamos fazê-los aqui. Difícil é não ter apoio financeiro por parte da escola. Por aqui não tivemos descontos. A Aline está em Belo Horizonte, né? Então ela está fazendo um comentário ou uma crítica à escola que o filho dela está. A gente viu bastante isso aqui por aqui também, Aline. Viu, vamos dizer assim, ouviu, né? Porque muitas escolas aqui tinha reclamações que nem atendia as pessoas, né? Acho que até por isso nós fomos vítimas do Ministério Público de Santa Catarina, querendo saber como é que a gente estava apoiando as famílias, como é que a gente estava respondendo, o que a gente estava fazendo por elas, porque a gente tem notícias que escolas nem atendia telefone e estava mandando boleto, entendeu? Apaga, que senão vai ser vai colocar no SPC e tal. Então, não foi a nossa postura, mas os inocentes pagou pelos pecadores, né? Tivemos que responder a comunicado, a documentação no Ministério Público, eles pediram, generalizaram, perguntaram para todas as escolas e tivemos que fazer vários comunicados, não só para os pais, né? Para o Ministério Público e para o PROCON. A Marlova colocou, Pamela, bem importante esse assunto. O ideal, se a pessoa se empolgar com as compras, é deixar mais de 24 horas no carrinho de compras e refletir se isso é realmente necessário ou supérfluo. Ó, Marlova, bem colocado, tá? E eu até te digo, tá? Essa atitude, às vezes, te gera economia, não só pelo pensar se aquilo é realmente necessário, se você não está fazendo uma compra empolgada, né? Vamos dizer assim, de supetão, né? Comprei por impulso. Mas muitas das empresas vê que você deixou no carrinho e para te forçar a comprar, elas te mandam, reenviam aquela oferta mais barata. Então, às vezes, deixar no carrinho é um bom negócio, entendeu? Às vezes, até quando você decide comprar, isso é uma outra técnica que às vezes eu uso também. Decidi, vou comprar. Pede para emitir um boleto. E aí você vai ter 2 ou 3 dias ainda para pagar. Se você não está com tanta pressa naquilo, você emite um boleto, porque você vai garantir a sua compra naquele valor. E se daqui 1 ou 2 dias você vê um valor ainda mais barato, ou eles mesmos te oferecer por um valor mais barato, você ainda consegue comprar mais barato. Legal, gostei da dica. A PAN colocou de 10 em 10, vem a fatura de 1.000, né, Lívia? É bem isso aí. Bem isso aí. Vai 20, atingir rapidinho. sim, sim, Tem sim. mais algum comentário? Não, aí é a Lucimara que agradeceu pela dica aqui, então são alguns comentários. Sim, A gente pessoal, tá... nós já estamos online há quase 1 hora e a gente sabe que o Instagram ele é só 1 hora, tá? Então, assim, se quiserem mandar mais alguma pergunta, podem ficar à vontade. Eu agora vou fazer uma brincadeira com o Fernando, enquanto a gente vai se preparando para chegar no final. Se você vê alguma pergunta aí ou algum comentário, você lê para a gente, por favor.
Ok, pode deixar. Então, diz para mim aí, uma cor. Cor, É, verde. É verde, é a minha verde. cor. Verde, é isso. Uma comida. Mineira? Não, foi muito amplo. Um prato preferido. Ah, um prato preferido. Olha, dentro das mineiras, uma que eu gosto mais, principalmente nessa época, né, que tá mais friozinho, é o frango ensopado com quiabo. É uma comida que eu gosto. Muito bom, também gosto bastante. Um lugar. A Lucimara colocou verde de dólar. Verde de Dólar. dólar. Um lugar? Verde de quiabo também. Ah, pois é, verdade. É, lugar, eu diria assim, próximo da natureza, local aberto, né? Um lugar que eu gosto de apreciar e ter um ar puro. Então, não tem assim um lugar específico, né? Eu acho que sendo aberto na natureza é isso aí. Um livro que você acha que todo mundo deveria ler. Olha, eu estou no meio de um que já tem me consumido um bom tempo, eu não terminei ainda, porque eu acabei começando outro nesse meio tempo. Mas o que eu recomendo muito e explica muita coisa da gente, né? Algumas coisas que a gente faz e a gente não entende, ou que a gente observa e a gente não sabe, chama Sapiens. Ele é uma breve história da humanidade. Então, ele traz todo desde dos homens da caverna, como eram, do que se coletou de história, e vem explicando atitudes e por que fazemos o que fazemos hoje, por que hoje a gente tem plantio, por que hoje a gente tem animais domésticos, por que o homem é preguiçoso, porque o homem antes saía para caçar e agora não sai mais, porque ele domesticou os animais, então ele, né, cultiva ou trata da galinha, do porco, do gado. Então, são coisas que hoje a gente é fácil para a gente, né? A gente vai, às vezes, no mercado e compra e nem sabe de onde está vindo. Mas é um livro muito bom. E um outro, pensando também mais para o lado profissional, vamos dizer assim, é um que eu li tem uns 3 anos, e que eu gosto muito e às vezes também recomendo para as pessoas. Ele chama VLEF. São 4 letrinhas, é uma sigla, VLEF, que significa vai lá e faça. Então, é de atitude, fala de atitude. Não é aquela pessoa que fica, quem sabe se eu fizer, que talvez, pode ser, que dê, não sei. Então, é um livro que é curtinho, é uma leitura gostosa e fácil. É um livro que eu recomendo. Legal. Uma frase. Frase. Eu vou citar uma que eu normalmente deixo no status do meu WhatsApp, inclusive. E eu digo que é o seguinte: você tem a obrigação como ponto de partida, não como ponto de chegada. Uma música. Música, antes da música, porque essa música eu vou te provocar. Vamos ler mais alguns comentários. A Marlova falou que gosta do prato. A Carol falou que já ouviu já ouviu falar do livro, que vai ler, recomendo. Carol, até tenho, depois, caso você não consiga o livro até então, eu posso lhe emprestar. A Mara falou, acho que sites como Me Poupe, Gustavo Cerbasi são importantes de seguir para ajudar no financeiro. Tem várias literaturas, Mara. O Gustavo Cerbasi é um que eu sigo, ele tem alguns livros legais, né? Fala de casais, né? De famílias, enriquecem juntas, então tem algumas literaturas legais para ele. A Pamela, o quê? A galinha não vem da bandeja do mercado? Pamela, não tem. E a dúvida ainda é a galinha ou o ovo? Qual veio primeiro, né? Lembrando que os Mas dois estavam voltando, pedindo iFood, tá? pois é. A Rosana falou que ela quer ler o último, eu imagino que é do último livro, né? Chama Velef. Esse livro até é fácil de encontrar na internet, tem PDF dele. É bem ilustrado o livro, então é uma leitura bem gostosa. E provoca muita gente, né? Às vezes você começa a ler e fala, putz, eu faço isso, eu fazia isso, né? Então é um livro que é interessante. Você falou de música, aí Pois é, você música... ficou me devendo a música. então, essa música é bem
controverso até a gente como escola, né? E aí é onde eu te provoco, e eu acho que muda muito da pedagogia que a gente aplica dentro da nossa escola. E a música que eu recomendo, tanto pela música, porque também é do estilo que eu gosto, mas muito mais pela letra. Então, quando ouvi-la, tenta pegar ela traduzida, né? Ou pega a letra dela traduzida, quem não domina o inglês. Ela é o The Wall, do Pink Floyd. Então, uma das frases aí onde eu digo que eu te provoco, que de vez em quando eu coloco ela para você escutar, coloco o clipe, tem um ótimo clipe. Esse é importante, assistem o clipe no YouTube, procura The Wall, Pink Floyd, legendado no YouTube. E assistem e é uma música de 40 anos atrás, tá? Então, tanto assistam o clipe quanto prestem atenção na letra. E uma das frases da música diz, teacher, né? Let the kids alone. Então, quer dizer, professores, deixe as crianças sozinhas. Então, o que ele quer dizer com esse recado, né? É que às vezes a gente, escolas, a maioria, às vezes de alguns educadores, vamos dizer assim, não vou falar a maioria, tem já uma cabeça formada e quer que a criança seja daquele jeito, né? E eu penso que crianças, principalmente na primeira idade, têm que se desenvolver e elas estão ali para aprender e mais descobrir do que já vir com uma receitinha pronta e colocar na cabeça delas, né? Então, é o que eu penso e o que eu te provoco dentro da nossa escola justamente é para isso, né? Não vim com a receitinha pronta e tem que ser assim. Não, deixa a criança pensar diferente e às vezes a gente aprende muito mais ensinando do que querendo passar conhecimento, né? Com certeza, com certeza. E um filme? Filme? Olha, eu tenho assistido algumas séries, né? Netflix assisti algumas. Filme, acho que recentemente a gente assistiu A Cabana, foi um livro legal, um filme legal. Olha, alguns mais da minha área, mas que também são bem interessantes, que eu gosto. O Homem que Viu o Infinito. Esse é um filme legal, conta a história lá de um matemático e tal. E fugiu o nome dele agora, do filme, mas um outro que mostra lá um cara bem malucão, mas é um cara que resolveu a questão da Segunda Guerra Mundial, ele acabou com ela através da tecnologia, da ciência e do estudo. Fugiu agora o nome do filme, mas é um filme muito bom também. Legal, legal. Pessoal, assim, ó, temos que encerrar, porque o nosso horário é curtinho ali. Eu agradeço muito a participação de todo mundo. Temos 5 minutos. Tem 5 minutos. É. Então, assim, eu quero agradecer a todos que participaram, tá? Em especial a você, Fernando, que aceitou esse desafio. E para quem nos conhece, sabe que a gente tem essa cumplicidade de trabalho, só que quando a gente pensa que o outro vai nos perguntar, fica aquela situação, né? O que vai falar? O que eu pergunto? O que eu respondo? Então, eu te agradeço muito de ter participado com a gente. Quem está nos acompanhando, teremos live todas as terças e todas as quintas, só que na próxima semana nós teremos também uma live especial na quarta-feira com o ABC das Emoções, onde eu serei convidada. Então, semana que vem temos live terça, quarta e quinta-feira, tá, pessoal? E agora eu passo a palavra para o Fernando se despedir. Olha, o Matheus me ajudou bem aí com um filme que chama O Jogo da Imitação. Muito bom um filme. Obrigado, Matheus, por ter ajudado, né? Um filme com Alan Turing, que é o cientista. Eu que agradeço pelo convite. Eu diria que talvez essa seja a minha primeira live, né? Você está tão craque aí com todo esse período de pandemia, virou youtuber, virou blogueira, virou tudo, né? Então tá bem descolado e parabéns também para isso por você. É notável. E eu agradeço a oportunidade, quem esteve conosco aí que queira, né, ou tem alguma dúvida, ou queira alguma sugestão, a própria Mara perguntou,
Fico à disposição e pode mandar inbox tanto para a escola quanto para o meu Instagram pessoal, que eu vou ter prazer em ajudá-los aí. Alguma ferramenta, alguma dica, alguma literatura, fico à disposição. Legal, legal. Eu acho que a planilha, gente, para acompanhar o cartão de crédito é a melhor opção, hein? Então, eu comecei na planilha, hoje posso falar uma outra ferramenta que é gratuita, que chama Yupi. É bem legal para fazer cadastro de contas e controle também, é gratuito, é tudo na internet, é bem Repete, fácil por de usar. favor, que eu não ouvi. IUP, Y-U, IUP. Y-U, acho que 2 P's e yup.com.br. É uma empresa de Legal, Florianópolis. então ficou aí. É isso aí. Ficou a dica para todo mundo. Pessoal, um grande beijo, um ótimo final de semana e até terça-feira. Fernando, Tchau. brigadão. Tchau, Gratidão, tchau. gente. Tchau, tchau.